E você sabia qual era a moeda mais utilizada no início do Brasil? Eu digo lá no início, enfim, do descobrimento no Brasil colônia ainda. Pois é, a moeda mais utilizada era uma moeda vêneta, assim conhecemos como o Ducado Veneziano por conta da República de Veneza, portanto, o Ducado Veneziano. Se você não sabia disso, né, já desde aquele início se usava algo vêneto no Brasil, então fica no vídeo até o final que eu vou comentar um pouco sobre isso. E quando eu descobri também fiquei espantado, mas é algo bem bacana. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare, curte o vídeo, se inscreve no canal. Não esquece, é claro, de ativar o sininho das notificações para você sempre ficar por dentro de tudo que é postado aqui com regularidade. Todos os dias tem vídeo. Aproveito também para novamente falar para vocês que tem o curso de língua vêneta, tá com inscrições abertas. Aproveita que tá aí na Black Friday, tem promoção, né, para as pessoas que não conseguiam, enfim, pagar o preço comum. Aproveita agora, porque eu já falei para vocês que talvez ano que vem eu não tenha mais como ofertar esse curso, não terei mais tempo para isso. E também nós vendemos bandeira do Vêneto, a bandeira da Sereníssima República de Veneza, que é a bandeira que todos os vênetos utilizam, né? Tem aquela bandeira hoje do governo do Vêneto, que é uma bandeira meio feinha e tal, que ninguém utiliza. Na verdade, todos os vênetos penduram lá, né, por todos os municípios lá do Vêneto, é essa bandeira da Sereníssima República de Veneza. Aproveita, tem aqui o contato, o telefone, você pode falar diretamente comigo, ou tem lá no site também do Lenguamare para você dar uma olhada. Tem os vídeos das pesquisas dos sobrenomes, caso você tenha o interesse de saber um pouco mais, né, da onde surgiu o seu sobrenome, o progenitor, a história dele, a importância que teve. Também nós temos esse serviço, tem uma playlist aqui chamada, no canal, né, chamada de sobrenomes. Você vai lá e dá uma olhada e vê como é que funciona direitinho. Bem, vamos lá, olha só, existia, né, uma das várias moedas que existiram na República de Veneza, foi essa daqui, o Ducado Veneziano, e é claro que a República de Veneza, como vocês sabem, foi uma república com 1.100 anos, portanto, essa aqui não foi somente a única moeda, né? Eles tiveram várias e várias moedas. Mas hoje a gente vai falar sobre isso, que é algo que realmente é impressionante para nós que somos brasileiros, que a gente não sabia nada disso. Na verdade, no início, o Brasil, né, o Brasil chamado hoje, né, como Brasil colônia, ele não tinha em si uma moeda, ele comercializava com várias outras moedas estrangeiras, porque era difícil de se fazer moeda no Brasil, era raro, os metais eram raros, precisava de uma certa engenharia que não existia nem muita disponibilidade assim de metais naquela época. Isso começou a surgir, né, a tecnologia vir para cá também para arranjar esses metais, enfim, o conhecimento e a disposição para as pessoas fazer isso começou a surgir muito tempo depois no Brasil. No início do Brasil se comercializava com várias outras moedas europeias correntes. E uma das moedas lá no descobrimento do Brasil que mais circulava no Brasil era o Ducado Veneziano, ou seja, a moeda da Sereníssima República de Veneza. Eu fiz algumas pesquisas para dar, digamos, um pano de fundo para isso, né? Também para a gente começar a se contextualizar um pouco mais na importância da Sereníssima República de Veneza, que teve importância, querendo ou não, comandou a economia, até mesmo a economia brasileira, né? Pelo menos por meio da moeda corrente, acabou dando seus pitacos aí na economia brasileira inicial. Para a gente contextualizar isso, é preciso entender que lá no século XIV, na Itália existiam vários estados e várias repúblicas que foram muito influentes, que na verdade são reconhecidas como o berço do capitalismo no mundo, o capitalismo moderno, eu digo, né? Ao lado da República de Veneza, da Lombardia, lá em Milão, enfim, Toscana, Florença, esses locais aqui eram mais avançados naquela época, praticamente no mundo inteiro. Então o comércio e a indústria se desenvolveram nesses locais assim, de um modo muito mais frutífero lá no século XIII, favorecidos por suas rotas comerciais, principalmente para o Oriente. Então, isso daqui foi uma máquina, né? Uma máquina de economia, de dinheiro, que floresceu bastante nesse período aqui, principalmente começou no século XIII. E aí a República de Veneza, que é o que nos interessa, tinha possessões, por exemplo, na Grécia, em Creta, né? Chipre, e na costa da Dalmácia, do Mar Adriático e assim por diante. Os navios vênetos faziam escala em portos europeus,
europeus, em praticamente quase todos os portos europeus, e o ducado veneziano, que era a moeda da época, se tornou uma moeda internacional, né? Muito por conta disso, muito por conta de todas essas facetas, por conta dessa disseminação da República de Veneza. A República de Veneza era, ainda em 1500, portanto, senhora das navegações e senhora do Mediterrâneo, do comércio com o Oriente também, né? A gente deve lembrar, por exemplo, esse daqui foi o período em que as pessoas que vão depois, mais tarde, fundar o Brasil como país, essas pessoas estão chegando aqui e nós temos o Ducado veneziano influenciando praticamente a Europa inteira. Os produtos, assim sendo da Arábia e da Índia, nesse contexto, excedentes às necessidades da República de Veneza, eram transportados para Lisboa em navios vênetos e Lisboa era então o terminal, na verdade, da navegação da República de Veneza no oceano, era o terminal. Naquele período ali mesmo, por conta do seu comércio com o norte da Europa, por conta do comércio da República de Veneza com o norte da Europa, que era um comércio de alto lucro, né? Os agentes vênetos estabelecidos em Lisboa estavam à sombra de importantes franquias e privilégios concedidos pelos soberanos de Portugal, os quais se empenhavam e muito para manter relações com a Sereníssima República de Veneza. Isso aqui depois eu deixo a bibliografia, vocês encontram no Sanuto, Villa dei Dodi, em Muratori, que é um documento que foi conseguido lá nos arquivos de Veneza, né? A Marinha de Flandres, para vocês terem uma ideia, salvo alguns navios ingleses, era a única que transportava de Lisboa para os portos do norte, né, os produtos do Oriente e vice-versa, com um transbordo em Lisboa, enquanto que o tráfico entre os portos de Lisboa e da República de Veneza era efetuado exclusivamente sob bandeira vêneta. Então, esse estado de coisas importava no monopólio, é claro, do comércio do Oriente com o Ocidente, derivando para Portugal e para a República de Veneza lucros aí inestimáveis. E é claro que o Ducado, eu fiz toda essa volta aqui para mostrar para vocês que o Ducado veneziano ele tinha esse contexto aqui, um contexto muito importante. Então o Ducado veneziano foi uma antiga moeda de aproximadamente 3,5 gramas de ouro, e aí ele tinha uma pureza alta também, né, cunhada em diversas épocas e em vários estados europeus, inclusive, não só na Sereníssima República de Veneza, era tão importante que outros estados europeus também tinham permissão para cunhá-lo. Foi também uma unidade monetária imaginária equivalente a 375 maravedis de prata, utilizada para fixar transações internacionais. Então o ducado foi originalmente introduzido em circulação pela República de Veneza no ano de 1284, durou tudo isso, né? Durante o governo do Doge em Vêneto, nós chamamos de Ioanni d'Andalo, né? Que ele durou de 1280 a 1289, com uma moeda que apresentava no anverso, né, a efígie do Doge ajoelhado frente a São Marcos, o apóstolo, o santo padroeiro também da República de Veneza, e no reverso a imagem de Jesus. Bem, eu separei mais algumas informações aqui da minha pesquisa, talvez eu acredito que ajude a gente a entender um pouco mais desse contexto, né, do porquê que utilizava-se o ducado veneziano, né, a moeda vêneta, naquele período da colonização do Brasil, no período inicial, né. Olha só, a afluência de metais preciosos trazidos pelo comércio mediterrâneo do norte da África e pelos descobrimentos de minas no centro da Europa, eles possibilitaram a propagação de moedas europeias fortes, algumas das quais com prestígio internacional também. Isso aqui nós estamos falando também num nível Brasil, né? No início do século XIII, a República de Veneza cunhava o grosso, que era uma outra moeda que chegou antes do ducado, né? Com mais de 2 gramas de prata, equivalia a 2 soldos e 24 dinheiros, e superando o denário genovês, inclusive. O grosso, dinheiro da Sereníssima República de Veneza, se tornou modelo para reformas monetárias na França, por exemplo, em Flandres, na Catalunha e em outros diversos lugares. Só que daí, em meados
do século XIII, ainda, Florença lançou o tal do florim, né? E o florim, claro, foi copiado em diversos outros lugares, né? Pelo Vêneto também, então eles chamavam de fiorim, né? Com mais de 3 gramas e meia em ouro de 24 quilates, que equivalia a 20 grossos de prata dos vênetos, né? Rendendo-lhe a hegemonia entre as moedas do comércio europeu de atacado. A imitação, então, vêneta da nova moeda começou a ser cunhada no final do século XIII e recebeu ali o nome de ducado, que é esse que estamos falando até agora, né? O ducado vêneto. E, portanto, assim, até os finais ali do século XV até XVI, por sua estabilidade, o florim ali ele se manteve como moeda de maior prestígio na Europa. Entretanto, devido à desvalorização dele, a moeda florentina perdeu seu posto e aí o ducado veneziano foi ganhando cada vez mais prestígio e mais espaço ainda naquele período. Já ali em 1500, enfim, um pouquinho antes, o ducado veneziano já estava ganhando muito mais prestígio na Europa inteira. E, portanto, esse é todo o nosso pano de fundo para entender como é que eles usavam, né, o ducado, o vêneto aqui no Brasil. É justamente por isso, porque no início não existia uma moeda brasileira, era muito caro, não tinha como fazer isso aqui, em disponibilidade de metais preciosos, então eles traziam tudo da Europa e utilizaram outras moedas depois, ao longo do tempo, né, moedas holandesas, francesas aqui também, mas inicialmente se utilizava, principalmente no século XVI, no Brasil se utilizava o ducado veneziano. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Não esquece também de deixar o seu comentário. Comenta aí o que você achou, se não sabia, quais são as suas curiosidades a respeito disso e outras coisas, que a gente vê de trazer isso num próximo vídeo também. Se não tem nada para comentar, deixa aquele emoji do leão, que é a representação do Vêneto, de nós Vênetos, né? O leão de São Marcos. E se vedemos até a próxima. Tchau, tchau, Strucon.